Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, quero meditar com os irmãos um versículo que está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, e versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. Amém, meus irmãos? Vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor nos dá umas instruções a respeito de como nós devemos proceder na terra. Tanto quem evangeliza como quem é evangelizado. Tanto quem prega a palavra como para quem está sendo pregada. Veja a missão que Jesus nos concede e que Ele nos incumbe de fazer. Veja, quando você entra numa empresa para trabalhar, eles te dão normalmente uma lista de atividades que você tem que desenvolver, de compromissos e responsabilidades que você assume para garantir o teu emprego. Porém, a empresa ou a organização só garante o teu emprego enquanto ela estiver faturando, enquanto ela estiver vendendo, enquanto ela estiver tendo lucro. A partir do momento que ela deixar de vender, deixar de faturar, deixar de ter lucro, teu emprego já era. Teu emprego já era. Mesmo você atendendo todos os itens que eles te incumbiram de que você deve atender. Porque assim é o sistema, irmãos. Para o sistema, você é importante até que você está dando lucro para ele. Ah, mas eu vesti a camisa da empresa. Ah, mas eu defendi a empresa. Ah, mas eu defendo meu patrão. Ah, mas eu defendo a marca da empresa. Ah, mas eu defendo os produtos da empresa. Ah, mas eu defendo isso. Ah, mas eu defendo aquilo, porque eu creio que a empresa é uma empresa séria, uma empresa honesta, uma empresa que não gera impacto ambiental, uma empresa que não sonega imposto, uma empresa que não é justa com os funcionários. Eu fiz tudo isso. Não interessa. Não interessa. A empresa deixou de faturar, você já era. Por quê? Porque o sistema, ele é injusto. E por que que o sistema é injusto, meu irmão? Você já parou para pensar por que que o sistema é tão injusto? Porque o sistema é feito pelo homem. Pelo homem. O sistema é injusto porque o sistema é feito pelo homem. E o homem é ingrato. O homem é ingrato. O homem é ingrato. Jesus deu comida e deu peixe, e segurança, e saúde para toda aquela multidão que seguia ele. Se todas as multidão que se alimentaram do alimento que Jesus deu para eles, quisessem enfrentar os soldados romanos à noite que prenderam Jesus, eles quebravam tudo, eles destruíam tudo lá. Mas não é assim. Não é assim. O povo fugiu. O povo fugiu. Porque o homem sem Deus, ele é covarde. Um homem sem Deus, ele é covarde. O homem que não tem Deus na sua vida, ele é covarde, meus irmãos. Ele é covarde para defender as causas de Deus. Uma mulher sem Deus na vida, ela é covarde. É covarde para defender as causas de Deus. Pode ser valentona, pode dar tiro, pode dar facada, pode dar paulada, dar chute, soco no seu semelhante. Mas quando é para defender as causas de Deus,
ele é covarde, ela é covarde. Se não tiver Deus na vida dela, ele é covarde, ela é covarde. Por isso que Jesus disse que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque Jesus detesta gente covarde. Por isso que o Senhor diz que aqueles que recuam, a alma do Senhor não tem prazer neles. Quer dizer, o Espírito do Senhor, o Senhor, não tem prazer neles. Porque o Senhor detesta covarde. O Senhor detesta covarde. E aqui o Senhor está falando nesse sentido. Você pode ser bom na tua empresa pode ser bom para você até que ela está ganhando e até que você está ganhando. A partir do momento que você deixou de ganhar o que ela deixou de ganhar, aí vira uma pimenta no olho do outro. Vira uma pimenta. Então aqui o Senhor nos incumbe dessa missão. Nos incumbe. E o Senhor diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Olha a promessa do Senhor. Olha a promessa. Mas veja, tem um detalhe aqui, irmãos, que nas igrejas eles não pregam. Nas igrejas eles não pregam. Mas se crer e for batizado, presta atenção. Presta atenção. A seriedade e a importância dessa palavra. Veja que ele diz, mas o que não crer será condenado. Mas engraçado que ele não diz, o que não for batizado será condenado. Já pensou? Já parou para pensar sobre isso? Mas o que não crer será condenado. Mas ele não diz, o que não for batizado será condenado. E veja que ele diz que aquele que crer e for batizado, não é aquele que for batizado e depois crer. Você vê a importância, o peso dessa palavra e a colocação dela? Aquele que crer. Porque o crer, meus irmãos, é uma coisa que você não vê. O crer é uma coisa que você não vê. Eu não sei se você crê. Você não sabe se eu creio. Você não vê se eu creio. Eu não vejo se você crê. Agora, se eu for batizado, você vê. Se você for batizada, eu vejo. Hoje, então, nem se fala. Tira foto, tira filme, faz filme, coloca aí nas redes sociais. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Agora, o crer, não. Porque o batismo é por fora, mas o crer é por dentro. O crer é por dentro. E qual é o maior na ordem espiritual? O crer ou ser batizado? É o crer. Porque você pode batizar uma pessoa que não crê, que não vale nada. E uma pessoa que crê pode morrer sem ser batizada e ela será salva, porque a própria Bíblia diz. Ele diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o que não crer será condenado. E não é o que não for batizado será condenado. Porque o crer, meus irmãos, o crer, ele te liberta. Ele te liberta. Te liberta do pecado. O crer é você demonstrar que você acredita que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Esse é o crer. O crer é muito mais profundo. Muito mais profundo. Por isso que João Batista disse para aquele pessoal, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque eles estavam querendo enganar João Batista. Querendo vir se batizar para se aparecer. Para querer se aparecer. Para se demonstrar que eles agora eram
gente diferente. Mas na verdade não. Era só uma farsa. Era só uma farsa. E o Espírito Santo revelou para João Batista. Por isso que ele disse: raça de víboras, produzir fruto digno de arrependimento. Primeiro se arrependam. Primeiro se arrependam. Quer dizer, se arrependam. Creiam que o Senhor pode transformar a vida de vocês. Creio que Jesus pode dominar a vida de vocês. Creio que Jesus pode dirigir a vida de vocês. Creio que Jesus pode transformar a vida de vocês. E depois venham se batizar. E esse versículo aqui é exatamente isso que a Bíblia está falando. Não estou aqui pregando heresia, nem inventando coisa da minha cabeça, nem colocando coisa dentro da Bíblia, meus irmãos. Se você olhar, orar e pedir entendimento para Deus, você vai ver que é exatamente isso que a Bíblia está falando. Por isso, meus irmãos, que eu não me empolgo com aqueles pregadores metralhadora. Sobe na igreja, no altar e pregam tão rápido que chegam até a se afogar nas suas próprias palavras. Mas a igreja, na verdade, não entende 10% do que ele está falando. E a Bíblia diz que Jesus ensinava. E você só pode ser discípulo de um professor. De um professor. Para você ser um discípulo, você precisa ter um professor que te ensine. E é isso que Jesus fazia. Jesus ensinava os seus discípulos. Pregava para a multidão, ensinava os seus discípulos, porque depois os 70 saíram ensinando a população. Transformou os 120 do Pentecoste ali em 120 professores pregadores, que saíram fazendo discípulos e pregando. E aqui nesse versículo a palavra diz: aquele que crê, quando você crê, meu irmão, quando você crê, é diferente. O crer é um particular entre você e Deus. O crer é um particular. O batismo é para você, o batismo é para o ministério, o batismo é para atender a Bíblia, o que a Bíblia diz, mas é para o homem, é para nós, é para o físico. O crer é espiritual. O crer é espiritual. O batismo é como se você fosse crer para o físico. É como se você fosse crer para alguém ver que você está crendo. Mas o crer é para o Senhor. É espiritual. Porque Deus conhece o nosso coração e o nosso pensamento. E quem está te batizando não conhece o teu coração e o teu pensamento. E tudo bem, você pode dizer umas palavras ali, confessar e tal, mas teu pensamento, teu coração pode estar longe daquilo ali. Pode estar longe. Eu já vi testemunho de homens que se batizaram por interesse por jovem. Moça se batizou por interesse por rapaz. Rapaz se batizou por interesse por moça. E depois que casou com o rapaz, ou casou com a moça, depois que um tomou conta do outro, fez o que queria, abandonou a igreja, abandonou tudo, abandonou a mulher, abandonou o homem, abandonou a namorada, namorado. Aí o estrago já estava feito. Você vê a diferença? Uma pessoa que foi batizada sem crer. Porque quando você crer, ocorre a transformação dentro do teu coração e você se batiza porque você crê que Jesus entrou na tua vida. Entrou na tua vida. E você agora é uma pessoa transformada. Mas as pessoas que se batizam sem crer é por interesse. É por interesse. Muita gente se batiza por interesse. Então, é uma coisa externa, uma coisa da terra. É uma coisa que o homem faz. Que o homem faz. Você mergulha nas águas ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não significa que você está sendo, por si só, mergulhado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro de você.
dentro de você. Para o pastor, parece que você está. Mas para o Espírito Santo sabe que você não está. O Espírito Santo sabe. E o diabo também sabe. Porque ele está trabalhando na tua mente e no teu coração. Está vendo a diferença entre o crer e o ser batizado? Por isso que o Senhor diz que os que não crerem serão condenados. Mas ele não diz os que não serão batizados serão condenados. Ele diz que não crerem. Porque o crer é a chave de você estar no Senhor, com o Senhor e pro Senhor. O crer é você entregar a tua vida para o Senhor. O crer é você entregar o teu viver para o Senhor. O crer é você reconhecer que você é um miserável, pobre pecador. O crer é você reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário por tua culpa. O crer é você se colocar como cúmplice da morte de Jesus na cruz do Calvário. O crer é você se colocar como alguém que foi o culpado pelas gotas de sangue que caíram nas ruas de Jerusalém, pelas agressões e humilhações que Jesus passou. Isso é o crer. Isso é o crer. O crer é você tirar tempo para entrar no seu quarto e falar com o teu Deus. O crer é você tirar tempo, colocar tua carne em sacrifício e se consagrar ao Senhor em oração e jejum. O crer é diferente, meus irmãos. Eu vi gente dizer, mas tem gente que se converteu agora, está fumando, estava fumando, ontem estava bebendo e já foi batizado. Amém por isso. Se ele creu de coração, está certíssimo. E você não pode julgar porque você não sabe se ele creu de coração ou não. Não pode. O que existe são regras de ministério, meus irmãos. Cada ministério coloca uma regra. Só batizo depois de 6 meses de convertido, depois de 1 ano, depois disso, depois daquilo outro. O ministério não pode dizer se a pessoa creu ou não. Porque é só quem aceitou Jesus e confessou a Cristo que sabe dizer se creu ou se não creu, se foi de coração ou se não foi. E se foi de coração, ocorre transformação. Porque ele pode ter se batizado, fumando, fumou ontem, bebeu ontem, tomou porra, bateu na esposa, brigou com o esposo, deu umas cadeiradas no esposo lá, uns cabados de vassoura. E hoje veio na igreja, se converteu e já batizaram. Amém por isso. Se ela creu de coração e se converteu de coração, não tem problema nenhum dela ser batizada. Entende a diferença? Entende onde que o homem quer mudar a palavra, onde que o homem entra com o seu sistema, com as suas regras, com a sua política, com o seu jeito de querer fazer as coisas de Deus? Querer dar instrução ao Espírito Santo? Pode ter um tanque, uma piscina, um rio, qualquer coisa ali, ao lado do altar. Creu, se ela sente de ser batizada, se creu de coração, amém. Amém. Pode ser batizado sim. Mas ela saiu dali, eu vi ela fumando, eu vi ela bebendo. Não interessa. Se ela creu, o Senhor vai libertar. Se ela creu de coração, o Senhor vai libertar. E o Senhor pode libertar ela ali no tanque, ali na piscina, ali no rio, ali no lago, ali na lagoa. O Senhor pode libertar ela de tudo ali, na hora. Eu já orei por gente bêbada, embriagada, de não poder ficar de pé. E na hora o Senhor libertou ele da cachaça, tirou o cheiro da cachaça. Ele levantou, quando eu falei amém, ele levantou som como eu. Está vendo a diferença? Já orei por pessoas bêbado na rua. E o Senhor renovou com o Espírito Santo e ele confessou que era evangelista. Fazia 16 anos que estava desviado. Então o crer é particular, meus irmãos. O crer é particular. O crer é particular. O batizar é ministerial. É ministerial. É para o teu ministério. É para o teu crescimento ministerial na terra. Mas para o Senhor o que conta é o teu crer. É o teu crer. O batizar você atende à justiça de Deus, conforme o próprio Senhor disse para João Batista. Conforme o próprio Senhor disse para João Batista.
Mas Jesus precisava crer em Deus? Jesus era Deus. E por que João Batista queria que Jesus batizasse ele e Jesus não batizou? Já pensou para parar? Já pensou para falar sobre isso? Quem batizou João Batista, então? Quem? Se ele queria que Jesus batizasse ele, Jesus não batizou, porque o batismo não fazia ali a diferença para João Batista, porque João Batista, ele era como um anjo, acima de profeta. O próprio Senhor falou que ele era mais do que profeta. Ele era como um anjo, então ele cria de coração. Ele creu de coração no Senhor, desde o ventre da mãe dele. Foi cheio do Espírito Santo. Um homem que nasceu, pense uma criança que não deu problema para a mãe, foi João Batista. Como homem nascido de homem e de mulher. Não deu problema, porque ele já nasceu cheio do Espírito Santo, uma criança cheia do Espírito Santo, um homem ou mulher cheia do Espírito Santo, um moço, uma moça. Não dá problema para os pais. Não dá problema para a igreja. Veja que o Senhor não batizou João Batista, porque João Batista cria. Não era o batismo de João Batista que ia salvar ele se Jesus batizasse João Batista ali no Jordão ou não. O que faz a diferença é crer, meu irmão. O que faz a diferença é crer, minha irmã. Se você crê no Senhor. Ah, mas o meu pai aceitou Jesus e agora está lá na UTI. Minha mãe, minha avó, minha bisavó não pode ser batizada. Ela morreu sem batizada. E daí qual é o problema? Se ela creu de coração, corpo, alma e espírito, ela foi salva. Ela foi salva. Se ela creu de corpo, alma e espírito, ela foi salva. Abre tua mente. Meus irmãos, o povo de Deus tem que ser inteligente, inteligente para entender a palavra do Senhor. Nós temos que ser inteligentes para entender a palavra do Senhor. Nós temos que compreender a palavra do Senhor de corpo, alma e espírito. Mergulhar na palavra do Senhor e entender o que Jesus está querendo falar com aquela mensagem. Separar dois pontos, vírgula, ponto e vírgula. Separar as palavras, ver o que o Senhor está querendo falar. E nesse versículo o Senhor nos dá um entendimento e sabedoria para discernir que o não batizar você não fica condenado se você morrer. É bom que seja batizado para cumprir a justiça de Deus, igual Jesus falou para João Batista. Mas o não ser batizado não te leva para o inferno se você crer de coração quando aceitou Jesus. Você pode ter bebido ontem, você pode ter feito de tudo ontem. Pela manhã ou durante o dia, chegou à noite, foi na igreja, se converteu, chegou em casa, deu infarto e morreu. E daí não foi batizado. Daí qual é o problema? Se ele creu de coração, ele está salvo. Se ele continuasse vivo, ele deveria ser batizado para cumprir a justiça divina. É isso que o Senhor falou para João Batista. É isso que essa palavra está dizendo. É isso que essa palavra está dizendo. Medite nessa palavra, ore, peça entendimento a Deus e cresça em Jesus, com Jesus e para Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.